mentes brilhantes do terceiro ano, sejam bem-vindos à nossa 40ª teleaula do componente curricular de língua portuguesa. Sou a professora Cristina Rodrigues, da Rede Municipal de Ensino de Palmas e professora na Escola Municipal Maria Rosa de Castro Sales. E para me auxiliar na aula, cumprimento os alunos Fava. Olá, mentes brilhantes, tudo bem com vocês? O recadinho de sabedoria é o mesmo de sempre. Bloco de estudos, lápis e borracha em mãos. Esteja um ambiente tranquilo e organizado para que o seu aprendizado aumente ainda mais. E não se esqueça do nosso lema. Vocês pensam daí e eu pergunto daqui. Boa aula! Em teleaulas anteriores, aprendemos sobre a classe de palavras substantivos. Vimos que o substantivo é a classe de palavras que dá nome a todos os seres, nomeia tudo aquilo que pode ser visto, pego ou sentido. Observe essa imagem que vai aparecer aqui na sua tela. Hoje nós iremos falar sobre a classificação dos substantivos. Observe essa segunda imagem aí. Na aula da professora Sônia Eli, ela falou sobre substantivo próprio e substantivo comum. Me lembro que ela falou que o substantivo próprio é aquele que designa um ser específico, ou seja, individualiza. Aí ela colocou até um menininho que chamava João e a outra menina Maria, ou seja, falando que João e Maria são substantivos próprios porque são nome de pessoas. E ela também comentou sobre os substantivos comuns, que refere-se de modo em geral a qualquer ser de uma espécie, tipo lápis, sapato, mesa, borracha, ventilador. Na aula de hoje iremos focar sobre o gênero do substantivo, ou seja, o conceito chamado gênero do substantivo, porque todo substantivo tem um gênero. Diga, Fava. Prof, gênero do substantivo? Conceito gramatical? Como assim gênero do substantivo? Eu não estou conseguindo entender. Fava, o conceito de gênero do substantivo significa que o substantivo possui gêneros masculino e feminino. Diga, Fava. Prof, mas como que eu vou saber se um substantivo é masculino ou é feminino? Como assim? Fácil, fácil. Observem essa imagem que vai aparecer na sua tela. Para que saibamos se um substantivo ele é do gênero masculino ou feminino, nós vamos prestar atenção nessa palavrinha chamada artigo, que precederá o meu substantivo. Então, quando o meu substantivo for masculino, ele vai ter o gênero, ele vai ter o artigo o, os, e uns. O quando for um elemento, os quando for mais de um elemento, quando for apenas um elemento e uns quando for mais de um elemento. Ou seja, o, os, e artigo masculino. E quando o meu substantivo for do gênero feminino, eu vou colocar na frente do meu substantivo a quando for um elemento, as quando for mais de um elemento, uma quando for um elemento e umas quando for mais de um elemento. Compreenderam? Então, artigo masculino, o, os, uns. Artigo feminino, a, as, uma e umas. Diga, Fava. Prof, mas aqui no meu bloco de estudo está falando que às vezes o substantivo ele pode ser comum aos dois gêneros. Eu não estou conseguindo entender. A senhora poderia explicar novamente? Claro, Fava, claro. Aí no seu bloco do estudo está falando assim, que às vezes o substantivo ele pode ser comum, usar o mesmo termo, tanto para o masculino como feminino. Acompanhe aqui comigo esse exemplo na lousa. Estudante é um substantivo, mas ele pode ser tanto o ou
a estudante, ou seja, ele é comum para os dois gêneros. Então, no contexto do meu texto, no contexto da minha frase, eu vou saber se eu vou estar falando de a estudante ou o estudante. Mas só o fato de eu observar o artigo, o ou a, eu já saberei se é masculino ou feminino. A mesma coisa aparece para a profissão jornalista. A jornalista, quando for feminino, ou o jornalista, quando for masculino. A mesma coisa para a palavra motorista. O motorista, quando eu estiver falando do masculino, e a motorista, quando eu estiver falando de feminino. Observaram? Então, às vezes, tem substantivo que é comum aos dois gêneros. Vamos observar o que aparece aí no seu material de estudo. Observe, pela estrutura desse texto que está aí no seu material de estudo, eu posso falar que ele é um poema. Olha, linhas curtas, separado em versos e estrofes. Então, aqui eu tenho um poema. Perceba que a professora usou duas cores para separar o gênero do substantivo aqui. O pardal. Observe que já apareceu o artigo o na frente do meu substantivo. Então, se eu falo que é o pardal, estou falando do gênero masculino. O pardal é a pardoca, ó, pardoca. O artigo a já está falando para mim que o meu substantivo é feminino. Assim como o padrinho, a madrinha, o zangão e a abelha. Reparem que eu coloquei os substantivos masculinos de vermelho e os substantivos femininos de verde. Lembrando que, para que eu saiba se é masculino ou feminino, eu coloco o artigo o, os, uns, ou a, as, uma ou umas na frente, precedido do meu substantivo, não vai ter erro, vai ter que concordar. O artigo concorda com o meu substantivo. Diga, Fava. Ai, prof, ainda não consegui entender. Às vezes parece que está fácil, parece que está difícil. Alunos, a língua portuguesa, assim como a matemática, só conseguimos aprender e entender na prática. Então vem comigo, vamos praticar o exercício que está aí no seu bloco de estudo. Acompanhe comigo. Agora vai ficar mais fácil. Observe o artigo que vai preceder o meu substantivo. Na questão número 1 fala assim: complete as frases com os substantivos adequados. Mentes brilhantes, observe. A é o quê? Feminino. Então, depois do meu artigo feminino, eu só posso usar um substantivo feminino. Aqui está escrito o quê? Os. Para concordar com o meu artigo, eu vou ter que escolher um substantivo masculino. As. Eu vou ter que escolher um substantivo feminino, porque o meu artigo já está falando que a palavra é feminina. E aqui, o é para masculino ou é para feminino? Muito bem, mentes brilhantes, para o masculino. Então, aqui eu só posso usar, eu tenho o meu artigo masculino, o substantivo tem que concordar com ele. Vamos ver como que vai ficar? Acompanhe comigo, olha como que ficou. Complete as frases com os substantivos adequados. Primeira ficou assim: a coelha foi ao casamento. Os casais ou casal? Os casais. Olha que a concordância, os casais. Uma frase, o substantivo concordou com o meu artigo. Os dois estão no plural, ou seja, são mais de um casal. As amigas, tem que ser amigas por quê? Porque o artigo está falando que é feminino, então tem que colocar um substantivo feminino. O cavalo. Por que o cavalo e não a égua? Porque o artigo já está me pedindo um substantivo feminino. O cavalo pulou. Vamos praticar mais. Questão de número 2 aqui na tela, ó.
Marque a alternativa que só tem substantivos masculinos. Qual dessas só tem substantivos masculinos? Letra A, lobo, ovelha, coelho, pardal e cavalo. Letra B, lobo, zangão, coelho, pardal e cadela. Letra C, lobo, abelhas, coelha, pardal e cavalo. Letra D, lobo, zangão, coelho, pardal e cavalo. E agora, hein? Qual é a alternativa correta? Qual é? Qual é, Fava? Prof, alternativa D. Lobo, zangão, coelho, pardal e cavalo. Sensacional! Tá vendo? Fava já começou a abrir a mente dela. E a sua também? Vamos para a questão de número 3. Acompanhe comigo a questão de número 3. Na questão anterior eu pedi o substantivo, as palavras, ou seja, os substantivos masculinos. Agora eu quero apenas os substantivos femininos. Em qual alternativa eu só tenho substantivos femininos? Letra A, galo, cachorro, coelho. Letra B, macaca, gata e cabra. Letra C, camelo, boi e porca. Ou letra D, rato, sapo e vaca. Qual alternativa eu tenho apenas substantivos femininos? Qual, Fava? Prof, essa ficou fácil. A alternativa B, gata, macaca e cabra. Perfeito! Conseguiram acertar também, mentes brilhantes? Quarta questão, vamos lá? Agora aqui o que é o conceito? O que é o substantivo? Substantivo é a palavra que, letra A, nomeia os gêneros textuais. Letra B, substitui os nomes. Letra C, renomeia os seres. Ou letra D, nomeia os seres? Isso vocês já estão cansados de saber. É a alternativa qual? Muito bem, alternativa D, nomeia os seres. Vamos para a quinta questão? Os substantivos apresentam dois gêneros. Quais são eles? Quais são os dois gêneros que o substantivo apresentam? Letra A, singular e plural. Letra B, masculino e feminino. Letra C, substantivo e adjetivo. Ou letra D, pronome substantivo? Qual é? Qual? Muito bem! O substantivo que apresenta dois gêneros são masculino e feminino. Última questão de hoje, questão de número 6 no quadro. Complete a frase abaixo com o substantivo adequado. Os, ou seja, os tararará estudam todos os dias. Os alunos, alunas, flores ou cravos. Qual? Os alunos. Muito bem, alternativa de letra A. Os alunos estudam todos os dias. Agora é com você. Chegamos ao final de mais uma teleaula. Aprendemos sobre o conceito gramatical chamado gênero do substantivo, que tem masculino e feminino. Conhecemos artigos que se referem aos substantivos masculinos e femininos. Na próxima aula falaremos sobre palavras sinônimas. Preparem o assunto da próxima aula, leiam, façam pesquisas e procurem escrever bastante. Sabe por quê? Porque o nosso conhecimento não pode parar. Abraços de sabedoria e até a próxima aula.